Bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos começar uma série fascinante sobre a história do Brasil, e nada melhor do que começar pelo começo, o Brasil Colônia. Prepare-se para uma viagem no tempo, explorando desde o descobrimento até os primórdios da nossa sociedade. Nossa jornada começa em 22 de abril de 1500, quando Pedro Álvares Cabral, a serviço de Portugal, avistou terras que seriam chamadas de Ilha de Vera Cruz, mais tarde renomeadas como Terra de Santa Cruz e finalmente Brasil. Os primeiros contatos com os povos indígenas, que viviam aqui há milhares de anos, foram marcados por trocas culturais e materiais. Os portugueses estavam especialmente interessados no pau-brasil, uma árvore nativa que produzia um corante vermelho valioso na Europa. Essa exploração inicial foi o início da economia extrativista que marcaria profundamente os primeiros séculos da colônia. Nos primeiros anos após o descobrimento, a colonização portuguesa foi lenta e esparsa. Portugal focava mais em suas colônias lucrativas no Oriente, especialmente na Índia. No entanto, a ameaça de invasões estrangeiras, como as tentativas de franceses de se estabelecerem no território, levou a coroa portuguesa a adotar medidas mais efetivas para garantir a posse da terra. Em 1530, Martim Afonso de Souza liderou a primeira expedição colonizadora, fundando a vila de São Vicente e introduzindo o cultivo da cana-de-açúcar, que se tornaria a base da economia colonial. O sistema de capitanias hereditárias, implementado em 1534, dividiu o território brasileiro em grandes lotes administrados por donatários, mas a maioria das capitanias fracassou devido a diversos fatores, incluindo falta de recursos e resistência indígena. Apenas algumas, como Pernambuco e São Vicente, prosperaram graças ao sucesso da produção de açúcar. Para viabilizar essa produção, os colonizadores utilizaram mão de obra escrava, primeiro dos povos indígenas e, posteriormente, dos africanos, trazendo milhões de escravos através do Atlântico em um comércio brutal que durou séculos e deixou marcas profundas na sociedade brasileira. No final do século XVI, a produção de açúcar atingiu seu auge, transformando o Brasil na maior produtora mundial e gerando grandes lucros para a coroa portuguesa. Entretanto, a prosperidade açucareira atraiu a atenção de piratas e de potências estrangeiras. Em 1624, os holandeses invadiram Salvador, a capital da colônia, e mais tarde, em 1630, ocuparam Pernambuco, permanecendo no Nordeste até 1654. Durante o domínio holandês, houve importantes mudanças econômicas e sociais, incluindo a modernização dos engenhos de açúcar e a introdução de novas técnicas agrícolas. Após a expulsão dos holandeses, a economia colonial enfrentou desafios, mas a descoberta de ouro em Minas Gerais, no final do século XVII, trouxe uma nova era de prosperidade. A corrida do ouro atraiu milhares de colonos e mudou o centro econômico do país para o interior. A exploração aurífera foi marcada por um intenso trabalho escravo e causou profundas transformações sociais e econômicas. Novas vilas e cidades surgiram e a população da colônia cresceu significativamente. O século XVIII foi também um período de maior controle da coroa portuguesa sobre a colônia. O governador-geral foi instituído para centralizar a administração, e diversas instituições, como as casas de fundição, foram criadas para regular a extração do ouro e garantir os impostos reais. As tensões entre colonos e a metrópole aumentaram, culminando em revoltas e movimentos que marcaram a resistência contra o domínio português e inspiraram o espírito de liberdade em nossa nação, pavimentando o caminho para a independência do Brasil. A Inconfidência Mineira, movimento revolucionário, ocorreu em 1789, no contexto da intensa exploração do ouro em Minas Gerais. A coroa portuguesa, enfrentando dificuldades financeiras, aumentou os impostos sobre a colônia, incluindo a temida derrama,
que exigia a cobrança de todos os tributos atrasados de uma só vez. Esse cenário de opressão fiscal levou um grupo de intelectuais, clérigos e militares, influenciados pelas ideias iluministas e pela Revolução Americana, a conspirarem contra o domínio português. Entre os líderes desse movimento estava Joaquim José da Silva Xavier, mais conhecido como Tiradentes. Apesar de seus planos de independência, a conspiração foi descoberta antes de ser efetivada, resultando na prisão e execução de Tiradentes, que se tornou um mártir da luta pela liberdade no Brasil. A Conjuração Baiana, também conhecida como Revolta dos Alfaiates, ocorreu em 1798 em Salvador, na Bahia. Este movimento teve um caráter mais popular e incluiu pessoas de diversas camadas sociais, incluindo alfaiates, soldados, escravos e mulatos. Inspirados pelas revoluções francesa e haitiana, os conjurados defendiam ideias radicais para a época, como a abolição da escravidão, igualdade de direitos e a criação de uma república. Entre os líderes destacavam-se Luiz Gonzaga das Virgens, Lucas Dantas, João de Deus e Manuel Faustino. A revolta foi sufocada pelas autoridades e seus líderes foram presos, torturados e alguns executados. A Conjuração Baiana, apesar de seu fracasso imediato, plantou sementes importantes de insatisfação e desejo de mudanças profundas na sociedade colonial. No início do século XIX, a Europa estava em chamas devido às guerras napoleônicas. Napoleão Bonaparte, em sua ambição de dominar o continente, impôs o bloqueio continental em 1806, proibindo as nações europeias de comercializar com a Inglaterra, sua principal rival. Portugal, aliado histórico da Inglaterra, ficou em uma situação delicada, sendo pressionado por ambos os lados. Em 1807, sob a ameaça de invasão francesa, o príncipe regente Dom João, futuro Dom João VI, tomou uma decisão drástica: transferir a corte portuguesa para o Brasil. No final daquele ano, uma frota composta por 62 navios, transportando aproximadamente 10.000 pessoas, incluindo membros da realeza, nobres, burocratas e militares, embarcou em direção à colônia. A chegada da família real ao Brasil, em janeiro de 1808, marcou o início de profundas transformações. A primeira medida de Dom João foi a abertura dos portos às nações amigas, rompendo o monopólio comercial que Portugal mantinha sobre o Brasil. Isso permitiu um fluxo maior de mercadorias e capitais, impulsionando o comércio e a economia local. Além disso, a presença da corte trouxe uma série de instituições e melhorias urbanas. Foram criados o Banco do Brasil, a Imprensa Régia, a Academia de Belas Artes e diversas outras instituições que modernizaram a administração colonial. A cidade do Rio de Janeiro, que se tornou a capital do Império Português, passou por grandes transformações, com a construção de novas infraestruturas e a importação de estilos arquitetônicos europeus. A transferência da corte também teve um impacto cultural significativo. A chegada de artistas, intelectuais e cientistas europeus trouxe novas ideias e práticas que enriqueceram a vida cultural brasileira. A instalação da Biblioteca Real, com um vasto acervo de livros e documentos, e a fundação da Escola Real de Ciências, Artes e Ofícios foram marcos importantes nesse processo. Além disso, a liberdade de imprensa, ainda que limitada, permitiu uma maior circulação de ideias e informações, fomentando um ambiente de debate e reflexão crítica. No campo político, a vinda da família real iniciou um processo de maior autonomia para o Brasil. Em 1815, o Brasil foi elevado à categoria de Reino Unido a Portugal e Algarves, deixando de ser uma colônia. Isso significava que o Brasil agora tinha o mesmo status de Portugal, com direitos iguais no Império. Essa mudança institucional foi um passo crucial rumo à independência, pois criou uma elite local mais consciente de seus interesses e capacidades. No entanto, essa autonomia relativa também gerou tensões e conflitos, tanto entre brasileiros e portugueses, quanto entre diferentes regiões do país. A Revolução Pernambucana de 1817 foi um dos mais significativos movimentos de revolta contra o domínio português.
Pernambuco, à época, era uma das mais ricas e populosas capitanias, mas enfrentava a insatisfação crescente devido à centralização do poder e à exploração econômica pela coroa. Liderada por uma aliança de militares, comerciantes, clérigos e proprietários rurais, a Revolução buscava estabelecer uma república independente em Pernambuco. Inspirados pelas ideias liberais e iluministas, os revolucionários proclamaram a República e estabeleceram um governo provisório. No entanto, a reação da coroa foi rápida e violenta. Tropas portuguesas foram enviadas para reprimir a revolta, que após 3 meses de resistência foi derrotada. Muitos líderes, como Domingos José Martins e Padre João Ribeiro, foram executados ou exilados. Essas revoltas foram cruciais para o processo de independência do Brasil. Embora nenhuma delas tenha atingido seus objetivos imediatos, elas acenderam a chama da liberdade e desafiaram o estado atual da colônia. Cada movimento trouxe à tona diferentes demandas e aspirações, refletindo a complexidade e a diversidade da sociedade brasileira na época. A repressão brutal que se seguiu a cada revolta apenas reforçou a determinação dos brasileiros em buscar um futuro livre do jugo colonial. As consequências da vinda da família real para o Brasil foram profundas e duradouras. O país passou a ter uma estrutura administrativa e econômica mais complexa e integrada ao sistema mundial. A abertura dos portos e a criação de novas instituições lançaram as bases para um desenvolvimento mais acelerado. Politicamente, a elevação do Brasil a Reino Unido e as transformações que se seguiram prepararam o terreno para a independência, que seria proclamada por Dom Pedro I em 1822, filho de Dom João VI. A vinda da família real foi um divisor de águas na história brasileira, trazendo modernização, desenvolvimento e uma nova consciência política. Essa história rica e complexa do Brasil colônia é apenas o começo. Nos próximos episódios, continuaremos a explorar como esses eventos moldaram o Brasil que conhecemos hoje. Não se esqueça de curtir, comentar e se inscrever no canal para não perder nenhum capítulo dessa incrível saga. Até a próxima!